Olá! Hoje iremos apresentar a doença de Lyme. Esse é um trabalho da disciplina de zoonoses, que possui a professora doutora Silvia Cristina Ozaki como responsável. Os integrantes do grupo é Bianca, Henrique, James, Lilian, Paulo, Pietra, Vitor Donati e Vitor Cavalcante. Nos últimos anos, a doença de Lyme teve um maior destaque na mídia, por conta de alguns famosos divulgarem a ocorrência da doença. Em 2015, a cantora Avril Lavigne revelou sofrer dessa enfermidade. E, mais recentemente, em 2020, o cantor Justin Bieber também. Mas, afinal de contas, o que é a doença de Lyme? A doença de Lyme é uma zoonose. É uma enfermidade infecciosa causada por uma espiroqueta do complexo Borrelia burgdorferi sensulato e transmitida pela picada do carrapato Isodes ricinus. Essa doença teve início em 1975, na cidade de Old Lyme, que é a origem do nome da doença, em Connecticut, nos Estados Unidos, onde foram relatados a ocorrência de artrite idiopática juvenil, que foi antecedida por picadas de carrapato e a presença de lesões na pele, um eritrema migratório. Já em 1982, Willy Budorfer identificou o agente etiológico denominado Borrelia burgdorferi. Já no Brasil, o início da pesquisa com doença de Lyme começou em 1989, e os primeiros casos já apareceram a partir de 1992. Só que os pesquisadores perceberam que há diferenças entre a doença de Lyme norte-americana e a que ocorre em território brasileiro. Clinicamente, a doença de Lyme no Brasil apresenta o mesmo eritrema e as mesmas complicações sistêmicas. Porém, os pesquisadores notaram que os vetores que transmitem a doença de Lyme no Brasil são diferentes do norte-americano. Não identificaram carrapatos do gênero Isodes ricinus, e sim carrapatos do gênero Amblyomma e Rhipicephalus. Em relação às bactérias, não foram isoladas bactérias do complexo Borrelia burgdorferi sensulato, apenas uma Borrelia com morfologia atípica. Por conta dessas características, a doença de Lyme no Brasil é conhecida como doença de Lyme simile, ou doença infecto-reacional Lyme simile, ou doença de Lyme simile brasileira. No entanto, houve uma renomeação pela classe médica, sendo então denominada como Síndrome Baggio-Yoshinari. Portanto, a Síndrome Baggio-Yoshinari foi definida como uma enfermidade de origem infecciosa, transmitida por carrapatos dos gêneros Amblyomma e Rhipicephalus, causadas por espiroquetas Borrelia burgdorferi sensulato, de morfologia atípica e incultivável, que determina complicações sistêmicas e recorrentes, incluindo desordens imunológicas ao longo da prolongada evolução clínica. Sobre a etiologia. São bactérias do complexo Borrelia burgdorferi, da ordem Spirochetalis, e do gênero Borrelia. É uma bactéria gram-negativa, só que diferente das outras, ela não produz lipopolissacarídeos, pois é uma cepa geneticamente modificada com diferenças na sua estrutura flagelar. Ela possui um formato de L e uma parede deficiente, perda de flagelo e uma morfologia atípica. Olha, se vocês olharem na imagem, formato de L, o formato mais encurvado. E elas são incultiváveis, tanto em meio aeróbico quanto em meio anaeróbico, e mesmo que você utilize o mesmo meio das outras borrélias. A síndrome Barber-Yoshinari possui como vetores carrapato dos gêneros Ixodes, Rhipicephalus, Amblyomma e Dermacentor, tendo sido encontrada nas espécies Isodes ioricatus, Rhipicephalus sanguíneos, Amblyomma cageensis e Dermacentor nitens. Alguns trabalhadores relatam que outros vetores como moscas, mosquitos e piolhos podem possuir a borrélia. Me corrigindo aqui, alguns trabalhadores não, alguns trabalhos. Pesquisas em campos em áreas de ocorrência da síndrome confirmam a presença de roedores e marsupiais como potenciais reservatórios no Brasil, muitas vezes contaminados com as espiroquetas. Cães, equinos, bovinos também podem ser considerados reservatórios, sendo que tem pouco relato disso aqui no Brasil. No estado do Espírito Santo, existe importante associação entre o caso das síndromes e a presença de capivaras, sugerindo que os carrapatos que parasitam esses roedores possam participar do ciclo de transmissão, do ciclo epidemiológico. A Borrelia burgdorferi é introduzida na pele humana pela picada do carrapato.
e ela segue uma via de disseminação hematogênica ou linfática, e assim ela atinge os órgãos-alvos, que podem ser bem diferentes, como a sinome, coração e sistema nervoso. A saliva do carrapato e os genes específicos da borrélia facilitam a invasão do hospedeiro e conseguem burlar o sistema imune, tanto inato, a imunidade inata, quanto a adquirida, favorecendo assim a infecção do paciente. Manifestações clínicas. Clinicamente, a síndrome pode ser dividida em estágio agudo ou estágio latente reincidivante. Caso o aparecimento dos sintomas ocorra em um período de 3 meses, esse estágio é definido como agudo da doença. Primeiramente, ocorre o eritema migratório, que aparece no local da picada, em média de 3 a 30 dias após a picada. Nos infectados, de 60 a 80% apresentam essa lesão, e sintomas semelhantes à gripe, como uma cefaleia, febre, mialgia e outros. O eritema pode desaparecer sem qualquer tratamento e reaparecer de forma localizada ou disseminada, cerca de um mês após a picada. Período esse que constitui a fase secundária da doença. Essas manifestações podem ser recorrentes durante anos, ou podem estar ausentes em pacientes portadores da síndrome. No entanto, em alguns casos, observa-se que pacientes infectados pela borrélia podem evoluir diretamente para o estágio latente recorrente, o qual pode durar anos. Nesse caso, o hospedeiro apresenta-se apenas como portador da bactéria, de modo que, em algum dado momento da sua vida, quando tiver uma queda da imunidade, poderá resultar em uma ampla variação de sintomas. Além das manifestações cutâneas, essa zoonose inclui em seu aspecto clínico sintomas osteoarticulares, neurológicos, cardíacos, psiquiátricos, oculares e imunológicos. Aqui nessa imagem, vocês podem observar, né? Aqui em cima, o eritrema migratório cutâneo e o eritrema disseminado. E embaixo vocês podem ver o linfocitoma borreliano e imagens aqui de artrite, paniculite, né, que são outras formas de manifestação da doença, os sinais. O diagnóstico é feito por meio da associação de sintomas clínicos, dados epidemiológicos, ou seja, em áreas de maior endemicidade, e testes laboratoriais. Os exames laboratoriais mais utilizados são ELISA, Western blot e pesquisa por anticorpos por imunofluorescência indireta. Os parâmetros maiores para o diagnóstico são epidemiologia positiva, eritrema migratório ou sintomas sistêmicos como manifestações oftalmológicas, articulares, neurológicas e cardíacas, e a sorologia positiva para Borrelia burgdorferi. No Brasil, utiliza-se o ELISA e o Western blot para confirmação. Só que há um alto índice de falsos positivos e falsos negativos, porque tem uma baixa especificidade e sensibilidade dos testes sorológicos. A razão para isso é que os testes sorológicos realizados para o diagnóstico da síndrome são utilizados antígenos de Borrelia burgdorferi sensu stricto, a Borrelia garini ou Borrelia frisellii para avaliar as imunoglobulinas, e a Borrelia burgdorferi sensu lato encontrada no Brasil. Exames falsos positivos para a doença de Lyme podem ocorrer na presença de outras infecções por espiroquetas, como, por exemplo, a sífilis, doença reumatoide, mononucleose infecciosa e morféia. Pacientes que receberam a PSA, a vacina composta por gene derivado de Borrelia burgdorferi, também apresentam resultados falsos positivos. Como parâmetros menores, são considerados antecedentes de episódios sistêmicos que são compatíveis com a síndrome, sintomas da síndrome de fadiga crônica e distúrbios de autoimunidade. Então, para considerar um positivo, aquele que tiver positivo para 3 parâmetros maiores, ou então 2 parâmetros maiores e 2 menores. A doença não é caso de notificação compulsória no Brasil, já que não é letal na fase aguda. No entanto, existe um grande custo financeiro para tratar danos relacionados aos sintomas reincidivantes do caso latente, causados, na maioria dos casos, por diagnósticos tardios. Quanto ao tratamento, a base terapêutica para o tratamento é uma antibiótico terapia por período prolongado, que pode variar na escolha do antibiótico, conforme o estágio
e os sintomas que o paciente apresenta. Mas é fundamental realizar o tratamento correto para evitar os episódios de recorrência. Por quê? Pacientes que não realizam o tratamento adequado, ainda na fase aguda, têm recidiva de sintomas em 75% do caso, sendo que o sucesso terapêutico desses é inferior. A síndrome pós-doença de Lyme pode existir. Ela é caracterizada pela persistência de sintomas, ou seja, a fadiga, cefaleia, mialgia, artralgia e sintomas neurocognitivos, após o tratamento. A patogênese dessa doença ainda é desconhecida. O tratamento recomendado é sintomático, sem antibióticos, pois ele se mostrou ineficaz. Entrando na epidemiologia, tivemos o primeiro caso da doença de Lyme relatado em 1992, na cidade de Itapevi, em São Paulo, onde dois irmãos apresentaram febre, eritema migratório e artrite após a picada do carrapato. Um pouco antes, em 1988, no Rio de Janeiro, teve uma ocorrência da doença, só que não há descrições e sintomas clínicos ou exames laboratoriais. Nos anos posteriores, foram identificados em humanos e animais, por métodos sorológicos, a presença de borrélia nos estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Tocantins e Paraná, mostrando ser uma doença com uma grande área de disseminação. Já outros trabalhos revelaram e comprovaram a distribuição geográfica da doença, ao serem identificados através de testes sorológicos e evidências moleculares na região Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Norte. Outro trabalho revelou que, entre os anos de 2009 e 2016, o Brasil teve 4.078 casos suspeitos da doença, sendo que apenas 679 deles tiveram a sorologia confirmatória da presença da Borrelia burgdorferi. Então, como podemos observar, nessa tabela aqui, mais de 73% do caso ocorreram em pacientes do sexo feminino. E os seus principais sintomas foram artrite, neuropatia e manifestações cardíacas, também o eritema migratório. Nessa tabela, podemos observar a frequência dos anticorpos em relação à manifestação clínica, de acordo com o estágio da doença. Na tabela 3 aqui em cima, observa-se aqui pacientes que possuem eritema migratório, artrite ou sinal neurológico também apresentam poucas variações na frequência de anticorpos aos dois antígenos, enquanto na tabela 4 aqui embaixo foi significativa estatisticamente a frequência de anticorpos no estágio tardio em relação ao estágio agudo da doença, onde mais de 64% dos pacientes, né, apresentaram anticorpos nessa fase. Esse relato aqui aconteceu em um paciente que esteve no Brasil durante 17 dias, na cidade de São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro, nas áreas rurais e urbanas. Em sua passagem pelo Rio de Janeiro, surgiu eritema migratório. Só que o paciente não relatou a presença de carrapato em seu corpo. Após esse período no Brasil, ele voltou para o Canadá, que é seu país de origem. E lá, mesmo assintomático, passou pelos exames, né? A ELISA e o Western blot. E teve como resultado positivo a Borrelia burgdorferi. Sendo assim, foi tratado como síndrome Buerger-Schnarr, por conta da borrelia típica encontrada no Brasil. Aqui no Paraná, um estudo foi realizado na região norte, para a identificação da Borrelia burgdorferi. Para isso, foram utilizados 207 voluntários. Eles eram assintomáticos e viviam e trabalhavam em áreas rurais. E foram testados. E dessa forma foram identificadas duas variações da Borrelia. Esse outro caso também é interessante. Essa mulher brasileira, ela passou por volta de 50 médicos no diagnóstico da doença de Lyme. Em 1999, ela apresentou os primeiros sintomas, que foram dores articulares, febre, cansaço, fadiga, dor no corpo. As dores migravam pelo corpo. E somente em 2009, 10 anos depois, ela foi diagnosticada com a síndrome Buerger-Schnarr. Em 2015, ela chegou a fazer um tratamento para a doença
na Alemanha, só que não obteve sucesso. Também chegou a fazer um tratamento em Nova York. Atualmente, ela faz tratamento terapêutico aqui no Brasil, com uso de antibiótico via oral e via intravenosa, como também infusão de imunoglobulinas. Ela atualmente faz um tratamento que envolve a ingestão de 38 cápsulas por dia, entre remédios e suplemento. E ao todo já gastou em torno de R$ 1 milhão em tratamentos. Com prevenção e controle, deve-se realizar a busca ativa de casos a partir de uma suspeita, identificando o local provável da infecção. Estabelecer uma comunicação ativa com serviços de saúde e na notificação de casos. Também deve promover a capacitação de profissionais da saúde para alertar a importância do diagnóstico precoce e diferencial com outras doenças. Informar a população sobre circulação sazonal do carrapato, de uma forma educativa e preventiva. Lembrando que é recomendado que locais públicos, conhecidamente infectados por carrapatos, devem apresentar informações à população, por meio de placa, cartazes, e sobre a presença dos carrapatos e as formas de prevenção. Deve-se evitar áreas infestadas por carrapato. Se isso não for possível, usar calça, camisa de manga comprida, de uma cor clara para, se o carrapato subir, fica fácil de visualizar o vetor. É importante observar o corpo a cada 3, 4 horas, na busca ativa, para localizar qualquer carrapato. E se você encontrar, o mesmo deverá ser retirado delicadamente. Delicadamente por quê? A bactéria se localiza na glândula salivar. Se você retirar de forma abrupta e manter o aparato bucal do carrapato, ele ainda vai continuar liberando a bactéria. Então, isso não vai impedir a, a infecção pela borrélia ou qualquer outro patógeno. Nós devemos também aparar os gramados para permitir a entrada de raios solares. Isso evita a proliferação dos carrapatos. Limpeza, capina de lote não construído e a limpeza de áreas públicas com cobertura vegetal também deve ser planejada. Caso sejam encontrados carrapatos no corpo, o mesmo deve ser retirado, preferencialmente com o auxílio de uma pinça, sem esmagar com unha. Por quê? Pode haver liberação da bactéria e contaminar parte do corpo que já apresenta a lesão. Aqui está a referência que a gente usou nesse trabalho. E eu quero dizer também, obrigado pela atenção. Estamos à disposição para qualquer dúvida ou questionamento.